Olha só, é muito simples. Os textos que os senhores achavam que servia como base para essa afirmativa equivocada de que a mulher não pode pastorear. Os textos que os senhores usavam eram quais? 1 Coríntios 14, 34 e 35 e 1 Timóteo 2, 11 até o 15. São esses dois textos que os senhores usavam para dizer que a mulher não deve pastorear. E eu já provei para os senhores que estes textos nem falam da mulher na sua relação social, nem falam da mulher na sua relação ou ministério pastoral. Falam apenas da mulher na sua relação conjugal. Já provei isso aos senhores. Ponto. Não há mais o que os senhores dizer. Tudo que os senhores dizem a partir daí não passa de achismos, suposições. Ah, porque Deus só chamou homens. Suposição. Ah, porque Paulo falou lá em Timóteo com os bispos. Suposição. Achismos. Não é texto. Não serve como fundamento. Ah, Jesus escolheu 12 discípulos. Não escolheu a mulher por quê? Achismos, suposições. Se não há o texto, é proibido mulher pastorear. Nestes termos. Se não há o texto, cale-se. Se não há o texto, 2, só homens podem pastorear igreja. Não há o texto, cale-se. 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 Terceiro, há o texto na sua Bíblia, porque na minha não há, dizendo que a mulher, se pastorear, ela peca. Existe esse texto, que a mulher peca ao pastorear? E você tem o texto bíblico que mostra algum homem sendo ungido a pastor no Novo Testamento? Quem foi ungido a pastor no Novo Testamento? Você não tem o texto, para de balela. Você não tem um texto dizendo quem foi ungido a pastor no Novo Testamento. Você não tem o texto dizendo que só homens podem pastorear. Você não tem o texto dizendo que mulher é proibida de pastorear. Você não tem o texto dizendo ou afirmando que é pecado mulher pastorear. Então, cale-se. Cale-se. Mas Paulo escreveu aos Efésios 4:11, Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para... Paulo não está citando gênero. O senhor é analfabeto funcional teológico. Quando Paulo diz, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para doutores, outros... ele não está citando gênero. Isso é universal. Isto inclui homens e mulheres. Mas para o senhor não serve. Para o senhor só serve homens. Mas o senhor não tem os textos que eu falo. Tudo que o senhor disser é só achismos. É só suposições. Eu não estou aqui para suposições nem para achismos. Eu sou teólogo, mestre em teologia. E eu estou afirmando que não há o texto, nem proibindo a mulher de ser pastora, nem dizendo que só homens podem ser pastores, não há o texto dizendo que é pecado mulher pastorear, e nem tampouco há um texto mostrando algum homem sendo ungido a pastor no Novo Testamento. E o texto que os senhores usam de Efésios 4 é equivocado quando Paulo diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profeta. Ele não se refere a gênero. O apóstolo Paulo foi o apóstolo que mais escolheu, conviveu, apoiou, encorajou e motivou mulheres no ministério.
na pregação da palavra. Foi o apóstolo que mais trabalhou no evangelho com mulheres, que pregavam a palavra. Nas casas não havia templos suntuosos como os senhores hoje tanto defendem. As igrejas, na igreja primitiva, era nas casas, senhores, e nas casas as grandes mulheres se destacavam pregando o evangelho. Daí porque Paulo cita várias delas. Quando fala de igreja, ele sempre citava uma mulher naquela casa e naquela igreja. Os senhores creiam ou não, aceitem ou não, esta é a verdade. Parem de usar 1 Coríntios 14, parem de usar 1 Timóteo 2 como argumento furado para as vossas falsas doutrinas frustradoras e perseguidoras de mulheres. Parem com as vossas mentiras, porque as mulheres do Senhor Deus continuarão pregando a palavra. Não digam o que a Bíblia não diz. Não afirmem o que a Bíblia não afirma. Deus escolhe quem Ele quer, como quiser, quando quiser e da forma que Ele quer. Ele faz o que Ele quer. Deus não é controlado por ti. Saiam do meu canal. Abandonem as vossas afirmações vazias, equivocadas, bestiais. Alguns que disseram: eu já não estou gostando do pastor Aleluia por causa disso. Vai embora. Eu não vou mudar por tua causa. Eu tenho um negócio com Deus, com o Senhor. É a Ele que eu sirvo e sei a quem tenho servido. Então, portanto, se os senhores não têm o texto que eu estou pedindo, vão embora. Não falem. Não ponha nenhuma outra coisa no canal, porque é vão o seu argumento.